Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos devem estar surpresos de eu estar aqui, né, trazendo a palavra. Vocês estão tanto quanto eu, porque não esperava do pastor me chamar. Eu costumo pregar para pequeno grupo de mulheres, assim, né, nos cultos no lar, para 10 mulheres, 7 mulheres. Mas a igreja cheia, assim, está estreito. Mas contamos com a graça do Senhor, né? É aquele que nos capacita. A Bíblia nos diz que nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Eu sou um vaso de barro, mas eu sou imperfeita, mas o perfeito mora em mim. E vocês também, irmãos, cada um de vocês são barro, imperfeitos, mas o perfeito mora dentro de cada um de vós. Amém? Eu queria fazer uma oração com os irmãos, antes dos irmãos tomarem assento, né? Para que o Senhor abra as portas da palavra e nos dê graça. Amém? Senhor, em nome de Jesus, na Tua presença, nós pedimos a Tua graça, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor, nos dê, Pai amado, iluminação, ó Senhor, nos dê revelação, Senhor, nos dê inspiração do Teu Espírito. Senhor, de mim mesma não tenho nada a oferecer para a Tua igreja, para a Tua amada, Senhor, para a Tua amada noiva, Senhor, mas eu estou aqui, me coloco à Tua disposição, Senhor, para que o Senhor fale aos corações dos Teus filhos, conforme a nossa necessidade, e que a Tua palavra, Senhor, cumpra, Senhor, Senhor, o desígnio para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, queridos, podem tomar vossos assentos. Irmãos, gostaria que abríssemos nossas Bíblias, aqui no livro do Gênesis, no capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Amém, irmãos? Diz assim o título: Agar é dada por mulher a Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja contra ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-Lahai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu à luz um filho, e Abrão
a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Amém, queridos? Nós vamos estar refletindo aqui sobre esses versículos que o Senhor tem trago ao meu coração. E nós vamos falar sobre Agar. Agar era a escrava de Sarai, a esposa de Abrão. Abrão era o homem que o Senhor havia escolhido. Ele é conhecido por todos nós como pai da fé, porque ele creu no Deus do invisível. Ele creu em primeiro lugar, sem antes dele ter nenhuma referência de alguém que tivesse crido ou de alguém que tivesse ouvido falar desse Deus, do Deus dos céus e da terra, do Deus do impossível, do Deus invisível, mas real, que nós professamos a nossa fé nele até os dias de hoje. E o Senhor queria suscitar uma descendência através de Abraão, um povo santo, um povo separado, para o Senhor poder resgatar a humanidade. Esse era o plano do Senhor. E mais tarde, trazer também, através desse povo, Jesus Cristo para os nossos dias, que salvaria toda a humanidade. Então, Agar, ela era, em primeiro lugar, egípcia. Ela era um migrante. Ela não pertencia àquele povo. Ela foi trazida para a família ali de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, quando Abraão desce ao Egito. E ele mente que Sarai é sua irmã por medo da beleza dela. Enfim, ele é despedido ali pelo rei do Egito, por Faraó, com muitos bens, porque o Senhor mandou praga sobre o Egito por causa de Sarai. Vai dizer isso lá no versículo 16 do capítulo 12. E fez Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Abraão era avançado em idade. Quando ele deixa a terra dele para seguir a voz do Senhor, sendo nômade pelo deserto, ele já tinha 75 anos. Ele já era idoso, né? E sua esposa também. E o Senhor tinha promessa de dar a ele uma grande nação que saísse dele, das suas entranhas, que fosse sua semente. Mas os anos se passaram, a Bíblia vai narrar que já faziam 10 anos que eles estavam ali, na terra, já estabelecidos. Então, Sara começa a cogitar em seu pensamento de como ela havia de dar filhos a Abraão. Ela se sentia na obrigação de gerar. Por quê? Porque ela tinha sobre ela aquela promessa. E aqui vai dizer no versículo que ela não dava filhos. E ela diz que o Senhor a tinha impedido de dar filhos. Então ela tem a ideia de tomar a sua serva Agar e dá-la a Abraão. A Bíblia diz que Sara tinha mais servas. Então, provavelmente, ela escolheu Agar a dedo. Ela não pegou qualquer uma. Naquela época, existia uma lei que falava que se a senhora não podia ter filhos, ela teria o direito, sim, de pegar uma das suas servas, entregá-la ao seu esposo, ao seu senhor, e dali suscitar a sua descendência. E aquele menino, aquele filho, seria como se fosse o filho dela. Então, ela deve ter escolhido a dedo. Provavelmente uma moça mais jovem, uma moça que tivesse boas características físicas, uma moça que tivesse saúde, uma moça de boas qualidades, uma moça aprovada, né? Com certeza, ela teria ali escolhido dentre todas as suas servas uma que lhe fosse agradável. E assim ela faz. E ela assim a propõe a Abraão, que Abraão tomasse a Agar, a sua serva, para que com ela tivesse um filho. Mas em nenhum momento da palavra de Deus, aqui na Bíblia, a gente não vê Abraão, quando ela propõe isso a ele falando que ia orar ao Senhor, que ia consultar o Senhor, né, a esse respeito, porque isso fugia do plano de Deus, estava fora do plano de Deus. Não era isso que o Senhor tinha dito. E aqui nessa passagem a gente já pode tirar uma primeira lição, irmãos. Quando o Senhor tem promessa na minha vida e na sua vida, a melhor coisa que nós fazemos é não fazer nada, né? É ficarmos ali na posição, orando, aguardando com paciência no Senhor. Porque quando nós colocamos a nossa mão, é confusão na certa. Então, essa palavra aqui que eu li, esse texto pode ser dividido em quatro episódios. O primeiro cenário ali seria a tentação de Sarai. O Senhor ainda não havia mudado o nome dela. Por que tentação? Porque nós somos tentados, irmãos, muitas vezes a cumprir os nossos desejos e os nossos sonhos.
E às vezes esses desejos, esses sonhos não estão na direção do Senhor. Então nós temos que estar em constante consulta ao Senhor. Mas nós somos tentados. Por quê? Porque é da nossa natureza humana. Nós queremos as coisas para ontem, do nosso jeito, a nossa maneira. Nós seres humanos temos necessidade de nos agarrar a algo, né? Então nós temos essa necessidade de estar no controle. Esperar pacientemente no Senhor é difícil. É difícil por quê? Porque esperar em algo que nós muitas vezes não estamos vendo. E as circunstâncias não são favoráveis. A idade dela era avançada. A Bíblia diz que os costumes nem existiam mais. Os ovários dela já estavam secos. Ela nem ovulava mais. Ela não tinha mais as suas regras. Era impossível. E ela começou a olhar para o impossível. E ela falou, peraí que eu vou dar um jeitinho. E quantas vezes nós fazemos isso, né, irmãs? Nós damos um jeitinho. Nós caímos na tentação das nossas próprias concupiscências. A Bíblia vai dizer que ninguém é tentado. Nós somos tentados, da nossa própria natureza que nós somos tentados. Então, esse primeiro cenário é a tentação. Ela cai nos seus desejos, nos seus sonhos, de fazer as coisas por sua própria conduta, sem consultar o Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13, não sobreveio sobre vós tentação, senão humana. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado pela sua própria concupiscência. Quando tiramos os olhos do Senhor, quando começamos a andar muito na carne, nós somos enganados, nós somos engodados, nós somos envolvidos pela nossa própria concupiscência. Nós mesmos sendo novas criaturas em Cristo Jesus, temos a nossa natureza humana pecaminosa e nós podemos ser engodados. Por isso que a Bíblia nos aconselha, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E ela cai em tentação. E ela propõe isso a Abraão, e Abraão, vai na onda da Sarai, meu Deus. Aí nós temos o segundo cenário. O segundo cenário é da confusão. Quando caímos em tentação, quando não ouvimos a voz do Senhor, quando não consultamos o Senhor, quando não andamos em espírito, caímos em tentação e a confusão está estabelecida. E o que começa a acontecer ali naquele lar? Agar começa agora, já foi dada a Abraão, já está grávida, e ela começa a menosprezar a sua senhora. Ela começa num espírito de arrogância, a desfazer de sua senhora. E a sua senhora vai até Abraão, seu esposo, e diz, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julga entre mim e ti. Aqui, irmãos, a conduta de Sarai foi a mesma conduta de Adão quando ele pecou no Éden. Quando o Senhor vai questioná-lo a respeito de onde ele estava, ele fala, a mulher que tu me deste, a culpa é dela. Foi a mesma coisa. Quando as coisas começaram a tomar outros rumos, a confusão começou a se instalar ali, ela foi até Abraão e falou, o meu agravo seja sobre ti. Ela tirou o corpo fora e jogou a culpa sobre Abraão. E Abraão tinha culpa? Tinha. Ele tinha. Porque o Senhor estabeleceu dentro do nosso lar uma pirâmide hierárquica. É uma pirâmide, irmãos. Tem o topo da pirâmide, que é o Senhor Jesus como cabeça. O homem vem depois em submissão ao Senhor Jesus. O homem vem em submissão ao Senhor Jesus, em concordância com o Senhor, em obediência ao Senhor, em alinhamento com a palavra e aos preceitos da palavra, e ele tem que governar bem a sua casa. Ele não pode, como Abraão fez aqui, e depois no versículo mais adiante a gente vê ele falando, eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos, ou seja, eu lavo as minhas mãos, toma que o filho é teu, mais ou menos isso, que ele falou para ela. Então, ele lavou as mãos. O sacerdote e profeta dentro de uma casa não pode lavar as mãos. Ele não pode ver ali a confusão estabelecida e simplesmente não fazer nada. Diante do Senhor, ele tem uma responsabilidade.
E o Senhor, Ele não nos isenta dessa responsabilidade. Não adianta não orarmos, não buscarmos a direção do Senhor, não nos posicionarmos e depois querer que Deus dá um jeito. E depois vem e fala, irmã, ora por mim, pelo amor de Deus, ora por mim. Mas aquele mal veio sobre a nossa casa por nossas próprias mãos. Porque não nos posicionamos, porque não buscamos ao Senhor. O homem está ali, tem que estar embaixo da autoridade de Cristo, e a mulher debaixo da autoridade do homem. E os filhos debaixo da autoridade dos pais. A palavra do Senhor diz, criai-os no temor e na admoestação do Senhor. Cada um cumprindo o seu papel, debaixo do governo e da direção do Todo-Poderoso. Então, o segundo cenário que nós vemos nessa passagem é a confusão. Tiago 4:1 diz, de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Então, irmãos, nós temos dentro de nós paixões. Nós temos dentro de nós paixões que guerreiam dentro de nós mesmos. E isso causa desentendimento, e isso causa conflito, quando não damos vazão à nova criatura em Cristo que somos e vivemos segundo o velho homem, cheios de distrações. Nós nunca vivemos numa época com tantas distrações, com tantas distrações, com tantas distrações. A igreja se esfriando porque largou o seu primeiro amor, largou a leitura da palavra por programas seculares, largou a palavra pelo celular, largou a comunhão com os irmãos pelas redes sociais, pelas mídias sociais, largou o secreto com Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora ao Pai em secreto. Não existe mais no meio da igreja, irmãos. E o Senhor pede nesta noite, resgata a sua intimidade com Deus. Hoje compartilhamos a nossa vida escancaradamente nas redes sociais, de uma maneira aberta, deliberada, até postando mentiras. A gente sempre vai mostrar o lado bom, sorrindo quando muitas vezes estamos chorando, mas não temos feito o que o Senhor diz. Fecha a porta do teu quarto. Fecha a porta do teu quarto e em secreto. Fale com Deus, compartilha com Ele. Mostra para Ele. Não queira mostrar para os outros uma realidade mentirosa. Não queira entupir a sua mente de entretenimento secular. São tantos programas que nos atraem, são tantas coisas para nos desviar do nosso Senhor. Será, irmãos, que ninguém para pensar que isso é uma estratégia de Satanás? Será que ninguém para ver quantas horas você passa no celular? Será que ninguém para olhar quantas horas você passa em frente à TV, assistindo vídeos no YouTube? E quanto tempo você passa em oração? E quanto tempo você passa chorando para aquele que pode resolver os seus problemas? Enquanto a igreja está morta, distraída pelos atrativos do inimigo, as almas estão morrendo. Adolescentes estão se suicidando. Jovens estão se afundando nas drogas. Porque você, em vez de dobrar os seus joelhos, clamar ao Senhor pedindo graça para fazer a obra, para avançar com a igreja, você se deixou engodar, seduzir-se pelos desejos da sua natureza humana e pecaminosa. Irmãos, andar em espírito não é fácil. Não é fácil, porque nós vivemos num mundo que tudo contribui para o contrário, né? Para vivermos segundo a carne mesmo. Mas nós temos que ouvir a voz do Senhor e nos despertar, porque nós estamos nos finais dos tempos. A Bíblia vai falar, um breve relato lá em Gálatas 4:29, sobre a história de Sarai e Agar, sobre Ismael, quando o apóstolo Paulo faz um paralelo e fala que Ismael foi gerado segundo a carne. Então, isso é só mais uma confirmação de que, realmente, Ismael foi gerado segundo a carne, segundo a vontade do homem, e não segundo a vontade de Deus. O terceiro cenário que nós vemos aqui nessa passagem é quando, por conta das afrontas de Sarai a Agar começa a afligi-la. Agar começa a hostilizá-la dentro de casa, ao ponto de Sarai não aguentar e fugir para o deserto. E Agar foge. E é nesse deserto que o Senhor Deus tem um encontro com Agar.
Agar, como já falamos, era egípcia. Provavelmente ela não conhecia o Senhor. Lá no Egito eles adoravam vários deuses, eles eram politeístas, né? E estavam habituados ali com deuses que não falam, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não se locomovem. Eram os deuses deles. Ela não conhecia esse Deus de Abraão, embora vivesse ali dentro. Que mau testemunho, né, irmãos? Sara hostilizando ali Agar, que não conhecia Deus, ela conhecendo a Deus. E muitas vezes nós, sendo crentes, damos tão mau testemunho para os não crentes. Num tratamento arrogante, num tratamento que não demonstra Deus. Né? Às vezes somos mais mal educados, mais grosseiros do que quem não conhece a Deus, do que quem é do mundo. Precisamos rever nossos conceitos. Então, nesse terceiro cenário, se dá a restauração. E o anjo, no versículo 7, e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Esse deserto de Sur, ele quer dizer muralha, quer dizer muro, uma barreira. Sur quer dizer muralha. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Será que o Senhor não sabia de onde ela estava vindo? Ou para onde ela estava indo? Porque o Senhor, será que pergunta muitas vezes para nós coisas que Ele já sabe? Será que Ele não sabia? Ele sabia. Mas muitas vezes o Senhor, nós encontramos-nos tão perdidos que a gente esquece quem a gente é. Nós nos encontramos tão atribulados por tantas circunstâncias que nossa vontade é de fugir. Quantos de nós já não pensaram assim? Ah, como eu queria fugir. Ai, como eu queria sumir desse lugar. Eu queria sumir para nunca ninguém mais me ver. Não é assim? De tão oprimidos, massacrados que nós estamos pelas circunstâncias, né, que nos rodeiam. Mas o Senhor nos encontra no deserto e nos pergunta, quem é você? Quem é você? Será que nessa noite você esqueceu quem você é? Será que nessa noite você, de tão oprimido pelas circunstâncias da vida, esqueceu quem você é? Quem é você? E o Senhor mesmo responde, Agar, serva de Sarai. Então, ele chama ela pelo nome. Pelo nome. Nós chamamos alguém pelo nome que não conhecemos? Quando vamos pedir informação na rua para alguém, a gente, senhor, senhora, a gente chama pelo nome? Não, a gente não conhece, né? Nunca viu, não vai saber o nome. Mas o Senhor a chama pelo nome. O que isso significa? Que ele a conhecia. Né? O Senhor nos conhece. O Senhor conhece de onde a gente vem, para onde a gente intenciona ir. O Senhor te conhece. O Senhor conhece você desde que você estava no ventre da sua mãe. O salmista diz, os teus olhos me viram ainda informe. Quando estava ali acontecendo a multiplicação celular no ventre da nossa mãe, que nós ainda éramos um embriãozinho, o Senhor já nos via, Ele já nos conhece. E Ele já tinha traçado um plano para nós. E ela fala para o Senhor. E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de tuas mãos. Era tudo que Sarai não queria ouvir. Muitas vezes buscamos ao Senhor esperando uma resposta e tudo que nós não queremos ouvir é o que nós ouvimos. Volta lá para a tua prova, para a mesma circunstância, para a mesma humilhação, para os mesmos desaforos. Volta e enfrenta. Porque o Senhor, Ele não tem negócio com o fugitivo. O Senhor não nos chamou para fugir. Se você tem fugido da sua luta, da sua dor, da situação dentro da sua casa, se você tem fugido, ou você tem feito como Abraão, eu lavo as minhas mãos. Não, não é dessa maneira. O Senhor nos chama para voltar e lutar com a ajuda dEle. Ela ia voltar para a mesma situação. O anjo fala para ela, volta para a mesma situação. Mas não é possível, Senhor. Como assim eu vou voltar para a mesma humilhação?
mas agora ela poderia voltar diferente, porque quando nos encontramos com Deus, nunca mais somos os mesmos. Nosso interior que é mudado. Às vezes as circunstâncias exteriores, elas não mudam, elas continuam difíceis, mas com a sua nova disposição, a sua nova fé, a sua nova esperança, a sua nova consciência de quem você é em Deus, te faz vencer, porque você passa a entender que Ele está com você. Nos versículos adiante, diz mais: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitarás diante da face de todos os seus irmãos. Aqui o Senhor faz uma promessa. Ali ela já consciente de que ela tinha se encontrado com um Deus que vê, com um Deus que a conhecia, que um Deus que a amava. Irmãos, nós todos que estamos aqui, pela misericórdia do Senhor, somos salvos. E todos nós, um dia, tivemos um encontro com Cristo. Porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. O Senhor achou a Agar, porque Ele a procurava. Muitas vezes ela não estava procurando o Senhor, mas Ele a procurava. Quantos de nós fomos assim no nosso encontro com o Senhor? Sem entender, um dia nos encontramos com Ele. Ele marcou na agenda dEle o dia do encontro. Ele nos amou primeiro. Em João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Esse é o desejo do Senhor para aquela escrava. Ela era uma escrava, desprezada, ela era tratada como um boi, como uma ovelha. Ali, Sarai e Abrão não perguntaram para ela o que ela achava de se entregar para ele, de ser uma barriga de aluguel, emprestar o seu corpo para gerar uma criança. Ninguém perguntou, ninguém quis saber. Simplesmente, eles imporam para ela ali aquela situação. E ela era obrigada a fazer tudo aquilo, sem querer, em sofrimento, porque ela era escravizada. E ela não tinha que querer. Então, aqui nós vamos ter um cenário de que Sara oprime, Abraão omite e Agar foge. A confusão. Mas o Senhor vem com a restauração. E o quarto cenário que nós podemos ver aqui é quando ela reconhece, no versículo 13, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-Lahai, esse que está entre Cádiz e Bered. Esse nome, esse poço que ela deu esse nome, quer dizer Deus que vive e Deus que vê. A partir daquele momento, Agar vai voltar para a casa de Sarai. Mas ela vai voltar diferente, transformada. Porque ela teve um encontro com um Deus que é vivo e que um Deus que vê. E ela agora tinha consciência de que ela poderia confiar nesse Deus vivo, nesse Deus que vê, que embora ela estejasse sim sofrendo afrontas ali na casa de Abraão e Sarai, ela não precisaria mais ficar entristecida, humilhada, ela poderia suportar, porque ela teve um encontro com o Senhor. Nós, nesses dias, o Senhor nos chama a reencontrá-lo, a sermos reapresentados ao seu amor. Esse amor, esse primeiro amor que nós temos quando nós aceitamos o Senhor, muitas vezes ao longo da caminhada, ele vai se esfriando. Mas o Senhor todos os dias quer nos reapresentar a esse amor. Lembra do teu primeiro amor. O Senhor diz para uma das igrejas ali em Apocalipse: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Em que momento foi que você deixou esse amor ardente em seu coração se esfriar? Porque nós temos vivido a igreja dos últimos tempos em que o amor de muitos tem se esfriado. E o Senhor nos chama ao despertamento. O quarto cenário é a revelação. Então Deus se revela como Deus que vive e Deus que vê.
Isaías 43:1. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Escute o Senhor hoje te chamando pelo teu nome. Escute o Senhor hoje te chamando pelo teu nome. Lembra-te de quem você é. Lembra-te do Deus que te amou primeiro. E volte às primeiras obras. Se você não está orando mais, volte a orar. Se você, dai decomanagassub, ou decantanafassou, não lê mais a palavra, volte a ler, volte devagar. Se você não tem orado nada, volte 5 minutos hoje, 10 minutos amanhã, 15 minutos depois, mas volte. É tempo de despertar, é tempo de despertamento. O Senhor ali no deserto falou com Agar. Aonde vais, Agar? Ela não sabia para onde ia, mas ela estava no deserto de Sur. Sur significa muralha, ou seja, daqui você não passa. O Senhor permite, às vezes, que nós vamos para o deserto, fugindo de situações, mas tem uma hora que Ele chega e você fala, daqui você não passa. Você volte à tua posição que eu te chamei, volte ao teu lugar que eu te chamei. Eu não mandei você fugir, você vai enfrentar, não na força do teu braço, mas na força do meu espírito. E o Senhor fala ali que ela estava gestante. Naquele tempo não tinha ultrassom, mas aí ela já fica sabendo que a gestação era de um menino. E esse menino se chamaria Ismael, que quer dizer Deus está ouvindo. E ela volta. E nós vamos escutar ali vamos ler no versículo 15. E Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Então, provavelmente, Agar deve ter contado a Abraão e Sara sobre essa experiência que ela teve no deserto, porque o mesmo nome que o anjo designou que ela desse ao menino, foi dado o nome, conforme o Senhor lhe falara. E a história de Agar vai terminar aqui para a gente. Lá no capítulo 21, vamos ter o desfecho dessa história de Agar. Agar volta a dar à luz, mas quando o menino tem uma certa idade, o menino vai crescendo, Abraão e Sara acreditam que aquele menino é o filho da promessa. Só que no tempo determinado por Deus, no capítulo 21 de Gênesis mesmo, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fiz o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dado. E ali nasce Isaque, que era o filho da promessa. E agora? Ismael ali já mocinho, e a Bíblia vai nos narrar que na festa do desmame dele, não sei quantos anos tinha, não sei se por volta de 2 anos, talvez, eles fizeram uma festa do desmame de Isaque. E a Bíblia vai dizer aqui que Ismael, ele fica caçoando de Isaque. Ismael tinha por volta de 15, 16 anos, e ele já entendia. E ele vê ali o irmão e acaba caçoando, né? Coisa de criança. Irmãos mais velhos normalmente pirraçam e caçoam do caçula, isso é normal. Mas Sarai, já todos aqueles anos aguentando aquela afronta, se sentia, por culpa dela mesmo, né? Se sentia afrontada pela escrava ali. Ela pede para Abraão despedir Agar. E Abraão, o seu coração dói, porque ele ama aquele menino também, que ele é filho das suas entranhas. Mas ele despede, ele ora ao Senhor, e o Senhor confirma. E novamente Agar vai para o deserto. Dessa vez não fugida, dessa vez enxotada, né? Rejeitada. E aí se estabelece na vida de Agar as crises, a pior crise que ela já viveu na sua vida. Mas Deus tinha uma promessa na vida de Agar. Deus tinha uma promessa na vida de Ismael. Nesse ano de 2020, nós temos vivido uma crise muito grande. Muitos lares estão vivendo a crise do luto, a crise da doença, a crise do desemprego, da escassez. E Agar passou por tudo isso.
Ela passou pela crise da decepção, porque ela esperava, depois de quase 20 anos ali dentro da casa de Abraão, que ela fosse reconhecida. Mas ela foi enxotada para morrer no deserto com o seu filho. Mas quem tem promessa de Deus não morre. E no deserto, o que parecia ser o fim, na verdade, era o recomeço. Abraão dá a ela uma botija de água e alguns pães e a despede. E ali no deserto, estabelece-se a crise da escassez. Acaba-se a provisão que Abraão tinha dado para ela, acaba-se a água, e o menino quase morrendo já de desidratação naquele deserto, com temperaturas escaldantes. Ela coloca ele debaixo de um zimbro e o deixa ali para morrer. E a Bíblia vai dizer que a distância de um tiro de flecha é de 150 a 200 metros, mais ou menos. Ela sai, ela fala, eu não aguento ver o meu filho morrer. E ela deixa ele ali e vai chorar. Oh, irmãs. Oh, meu Deus. Quando Agar pensa que ela chegou no fim, naquele deserto, ela já tinha se esquecido, fazia uns 15 anos que ela tinha tido o primeiro encontro com o anjo do Senhor ali em Sur. Ela deixa ali, ela deixa o menino para morrer. Se você hoje deixou o seu Ismael, a sua promessa, para morrer, e se afastou, o anjo do Senhor fala, porque o anjo do Senhor era o próprio Deus, levanta-te, vai até o menino, porque o Senhor ouviu o choro do menino. Lembra quando o Senhor falou do nome de Ismael? O Senhor que ouve. O Senhor ouviu o choro do menino, e o Senhor manda ela levantar, e nessa noite o Senhor manda você e eu, levanta-te. Vai até onde você deixou o seu sonho morto. Vai aonde você deixou o seu ministério morto. Vai aonde você deixou as suas promessas no passado. Se esqueceu, deixou para morrer. E está ali só chorando, e lamentando a decepção, e lamentando a escassez, e lamentando a perda e a ingratidão. Ah, irmãs, o Senhor quer ter um reencontro conosco. E o que parecia ali Agar que era o fim, naquele deserto era o fim, na verdade foi um recomeço, porque ali o Senhor abre os seus olhos, ela vê uma fonte, e o que ela estava esperando nos recursos humanos, ela esperava naquela botija de água que Abraão tinha dado para ela. O Senhor falava, não, eu tenho mais para a sua vida, eu tenho uma fonte, não é um recurso limitado que eu tenho para você não, é uma fonte inesgotável. E ali o menino cresceu no deserto e a promessa do Senhor se cumpriu. E o Senhor levantou de Ismael um grande povo, porque os árabes são descendência de Ismael. As promessas do Senhor não morrem, as promessas do Senhor estão em pé. E a maior promessa que nós temos, e nós temos que esperar e resgatar essa promessa no nosso coração, é que Jesus vem buscar a sua igreja. Vem buscar um povo santo, zeloso de boas obras. E que nós estejamos preparados. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Engana quem pensar que tu perdeu e que dessa vez não deu, que tu desistiu da guerra. Se engana quem pensar que te deixei, que te esqueci de vez e abandonei na terra. Eles não sabem de nada dos meus planos pra você, nem mesmo você conhece o que eu quero fazer. Deixa eles te julgarem e dizer que você já perdeu, que é um caso sem jeito, que o inimigo venceu. Eu vou chegar de repente, enfrentar o inimigo de frente, quebrar todo o embaraço, quem quiser que fique na frente. Eu sou teu Deus e me lembro do que disse ao teu coração, que estarias contigo na guerra e no final de tudo, tu serias campeão. Então levanta a cabeça e entra nessa guerra de cabeça erguida. Pode estar ferido, mas ainda tem vida. Então podes lutar e luta sabendo que irás vencer, pois não é tua força,
vida e na tua casa, que vai tomar providência. Aí, deixa comigo.